Nos mares indomáveis, onde o sol beija o horizonte, e as tempestades dançam com os navios, vivia o capitão Silas. Não era um pirata comum. O seu coração não ansiava por ouro ou joias, mas por uma melodia, uma canção etérea, que o assombrava desde a sua juventude, ouvida uma única vez, numa noite de nevoeiro denso, com a sua tripulação a bordo do andarilho das marés. Ele navegava não por mapas de tesouro, mas guiado pela memória daquela voz. A sua obsessão era motivo de piada nos portos e tavernas. Mas Silas não se importava. Ele sabia que a canção era real. Numa tarde, enquanto navegavam perto de um arquipélago conhecido como o Sussurro das Ninfas, o vigia gritou do cesto da gávea. Ele avistou algo brilhando sob as águas cristalinas. Não era o brilho de moedas, mas algo bíbel, com a cor do oceano profundo. Silas, com seu telescópio em punho, sentiu um arrepio. Uma figura com longos cabelos, como algas prateadas, e uma cauda que cintilava com todas as cores do recife de coral, emergiu brevemente, antes de mergulhar de novo. Uma sereia. Era a primeira que ele via em anos. A esperança rachando-se no peito do capitão. Ele ordenou que ancorassem perto de uma enseada protegida, um lugar de águas calmas e areia branca. Ele sabia que a força bruta não funcionaria. Sereias eram criaturas de beleza e mistério, não de conquista. Ao cair da noite, em vez de se preparar para uma emboscada, Silas pegou o seu velho alaúde, sentou-se na proa do navio, sob o luar, e começou a tocar uma melodia suave e melancólica, uma canção que falava de saudade do mar e de um coração que procurava algo que não conseguia nomear. Ele tocou durante horas, a sua música ecoando pela enseada silenciosa. A sua tripulação, inicialmente cética, observava em silêncio, cativada pela sinceridade da melodia do seu capitão. E então aconteceu. Uma cabeça emergiu da água, depois outra e mais outra. Eram as sereias, atraídas não por ganância, mas pela pura emoção na música de Silas. Entre elas estava uma de olhos, cor de âmbar, e cabelos que pareciam tecidos com fios de luar. O seu nome era Coralia. Coralia aproximou-se cautelosamente do navio. Ela nunca tinha visto um humano que não quisesse capturá-los ou roubar os seus tesouros. A música de Silas falava uma linguagem que ela entendia, a linguagem da alma do oceano. Ela não cantou, mas a sua presença era uma resposta. Noite após noite, o ritual repetia-se. Silas tocava o seu alaúde, e as sereias, lideradas por Coralia, vinham ouvir. Uma confiança silenciosa começou a florescer entre o pirata e a sereia. No entanto, a notícia da presença de sereias chegou aos ouvidos de outro pirata, o temido Barba Negra. Ao contrário de Silas, Barba Negra só via sereias como um meio para um fim. Lendas diziam que as lágrimas de uma sereia podiam conceder a vida eterna, e ele queria esse poder a todo custo. O seu navio, o Vingança da Rainha, muito maior e mais armado que o andarilho das marés, apareceu no horizonte como uma nuvem de tempestade. Silas soube imediatamente que a paz tinha acabado. Ele tentou avisar Coralia, mas era tarde demais. Barba Negra lançou redes pesadas e arpões, tentando capturar as criaturas mágicas. O pânico instalou-se. As sereias mergulharam, mas uma das mais jovens ficou presa numa das redes. O seu choro de medo ecoou pela enseada. Coralia, desesperada, tentou libertá-la, expondo-se ao perigo. Foi nesse momento que Silas tomou uma decisão. Ele não era um guerreiro por natureza, mas protegeria aquele refúgio de paz que tinha encontrado. As armas. Gritou ele! A sua tripulação, que tinha aprendido a respeitar não só o seu capitão, mas também as criaturas que ele protegia, respondeu com um grito de guerra. O andarilho das marés, embora mais pequeno, era ágil. Silas manobrou o navio com uma perícia incrível, cortando as cordas das redes com o seu cutelo, enquanto a sua tripulação disparava os pequenos canhões. Não para afundar o navio inimigo, mas para criar confusão e danificar os seus equipamentos de captura. A batalha foi feroz. Coralia, vendo a coragem de Silas,
percebeu que ele era um verdadeiro guardião do mar. Ela mergulhou fundo e chamou os seus aliados do oceano. Um cardume gigante de espadins rápidos como flechas começou a rasgar as redes de Barba Negra. Golfinhos saltaram ao lado do andarilho das marés, guiando o navio através de passagens seguras entre as rochas. O próprio mar parecia ter se virado contra Barba Negra. Enquanto a sua tripulação lutava, Silas conseguiu aproximar-se da jovem sereia presa. Com um golpe rápido e preciso da sua espada, ele cortou a última corda, libertando-a. Coralia nadou até ele, os seus olhos cor de âmbar cheios de gratidão. Nesse momento, ela fez algo que nenhuma sereia tinha feito por um humano em séculos. Ela cantou, mas não era a canção que assombrava Silas. Era uma canção de poder, uma melodia antiga que falava com o próprio oceano. A água em redor do Vingança da Rainha começou a agitar-se violentamente. Uma onda gigantesca, convocada pela canção de Coralia, ergueu-se do nada e caiu sobre o navio de Barba Negra. Não afundou, mas quebrou o seu mastro principal e deixou-o à deriva, impotente. Derrotado e humilhado, Barba Negra não teve outra escolha senão ordenar a retirada, amaldiçoando o nome de Silas e das sereias. A enseada voltou à calma. A tripulação de Silas comemorou, não uma vitória de piratas, mas a defesa de amigos. Silas olhou para Coralia, o seu coração cheio de uma emoção que ele não conseguia descrever. A paz tinha sido restaurada. Naquela noite, sob as estrelas, Coralia aproximou-se novamente do navio. "Por que nos ajudaste?" perguntou ela, a sua voz soando como o murmúrio das ondas. "Porque a vossa canção é a única coisa que o meu coração alguma vez procurou", respondeu Silas. "Mas não era a canção de poder que eu ouvi. Era outra, há muito tempo." Coralia sorriu. Um sorriso que iluminou a noite. Essa era a canção do despertar. É cantada apenas uma vez na vida de uma sereia, quando ela sente uma conexão profunda com o mundo acima. "Foi a minha canção que ouviste." Silas ficou atordoado. A melodia que o guiou por toda a sua vida tinha sido dela. "Eu procurei por ti, por todo o lado", disse ele, a sua voz embargada. "E eu esperei", respondeu ela, suavemente. "Eu sabia que a alma que ouviu a minha canção um dia me encontraria." Silas não pediu ouro, nem imortalidade, nem tesouros. Ele tinha encontrado algo infinitamente mais valioso. A partir daquele dia, o capitão Silas tornou-se o guardião do sussurro das ninfas. Ele e a sua tripulação patrulhavam as águas, protegendo a enseada de qualquer ameaça. E todas as noites, ele sentava-se na proa do seu navio, tocando o seu alaúde, não por saudade, mas por alegria. E do mar, a voz de Coralia juntava-se, a sua uma harmonia perfeita, entre a terra e o oceano, um pirata de bom coração e uma sereia de alma antiga, unidos por uma canção que ecoaria para sempre sobre as ondas. A sua lenda espalhou-se, não como uma história de tesouros, mas como um conto de uma amizade improvável e da magia que acontece quando dois mundos diferentes aprendem a confiar um no outro. E foi assim que um pirata encontrou o seu verdadeiro tesouro. Não num baú de ouro, mas na melodia do mar e no coração de uma sereia. Obrigado por assistirem a esta aventura. Se gostaram desta história, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem as próximas lendas do mar. Até a próxima, navegadores.